Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Renata Steiner, eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas, do curso de Direito em São Paulo, e tenho o prazer de ser a mediadora desse bloco, que versará sobre o tema Direito Internacional Privado, Arbitragem e Autonomia. Nós teremos ao todo 7 apresentações, conforme as regras do edital, cada apresentação terá 15 minutos, e os artigos em coautoria serão apresentados por apenas um dos seus coautores. Antes de dar início ao painel, eu gostaria de lembrar a todos os interessados que vocês podem se associar ao Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado, acessando o site ibdipr.com.br, e agradeço ao professor Gustavo Mônaco, na figura do professor Gustavo Mônaco, pelo convite para mediar. É uma grande alegria estar aqui hoje. Então, dando início a esse bloco sobre Direito Internacional Privado, Arbitragem e Autonomia, eu passo a palavra para o professor Ivo de Paula Medalha, que é advogado e árbitro, mestre em Direito Internacional Privado pela Universidade de São Paulo, sócio de Medalha Roxa Advogados em Curitiba, que vai apresentar o paper selecionado sobre a questão da autonomia conflitual em matéria obrigacional no Direito Internacional Privado brasileiro, pelo tempo de 15 minutos. Ivo, a palavra está contigo. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Renata, minha conterrânea, minha amiga do período de pós-graduação lá em São Francisco. É um enorme prazer fazer parte desse congresso, respondo o artigo, organização impecável, parabenizo aos organizadores, meus colegas do Direito Internacional Privado, na pessoa do professor Gustavo Mônaco, que é imparável na promoção e no incentivo do estudo do direito internacional privado no Brasil. O tema do artigo que eu submeti ao Congresso é relacionado com a questão da autonomia das partes na escolha de lei, em matéria de obrigações internacionais. O título do artigo apresentado pela professora Renata é a questão da autonomia conflitual em matéria obrigacional no direito internacional privado brasileiro. É um tema que ganhou destaque recente em 2 decisões do STJ, uma de 2019, outra de 2021, ambas de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Em 2019, no recurso especial número 1.343.290 de São Paulo, o ministro Luiz Felipe Salomão deu manifestação favorável à autonomia das partes na escolha de lei aplicável às obrigações internacionais. Era um caso que foi julgado inicialmente com base na lei brasileira pelas instâncias ordinárias, mas chegando ao STJ, o STJ determinou um novo julgamento com base no direito das Ilhas Caimã. E se enalteceu que o contrato tinha sido celebrado nas Ilhas Caimã e também que as partes tinham escolhido o direito das Ilhas Caimã como direito materialmente aplicável. A autonomia das partes foi, assim, enaltecida no acórdão, inclusive porque ausente afronta a soberania, a ordem pública e os bons costumes brasileiros. Em 2021, porém, bastante recentemente, o STJ, também em acórdão do ministro Luiz Felipe Salomão, acabou dando motivação contrária à possibilidade de eleição do direito pelas partes. Ou seja, as premissas da decisão acabaram sendo contrárias à daquela decisão de 2019. O caso julgado em 2021 é um agravo, esse acórdão que me refiro a um acórdão de agravo em recurso especial 1.729.549 de São Paulo, uma ação societária, embasada no direito argentino. Havia na relação entre as partes uma cláusula de eleição de direito prevendo lá que seria aplicável o direito argentino. As partes deduziram seus argumentos na ação com base no direito argentino. E o STJ, ao analisar o caso, entendeu que, obviamente, ele poderia ser julgado com base em lei estrangeira, e mesmo que a violação à lei estrangeira poderia dar ensejo a recurso especial. Mas também destacou o entendimento
de que o direito argentino estava sendo ali aplicado com base nas regras da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque o contrato foi celebrado na Argentina, mas não em razão da escolha das partes, fazendo menção ao entendimento da professora Nádia de Araújo de que as partes não poderiam fazer essa escolha num contrato, mesmo se tratando de contrato internacional. Ou seja, embora no caso a lei escolhida pelas partes tenha sido aplicada, o STJ acabou colocando em xeque a possibilidade dessa escolha, colocando em xeque a validade de uma escolha de lei em geral, em contratos internacionais, em relações internacionais ligadas à matéria obrigacional. Partindo de uma análise desses julgados, eu dividi o artigo em 3 partes. Na primeira, eu trato da questão da autonomia das partes em termos gerais, especialmente com relação à escolha de lei aplicável. Na segunda, eu trago as posições doutrinárias antagônicas a respeito da possibilidade de escolha da lei aplicável às obrigações, né, no direito internacional privado brasileiro. E na terceira parte, eu acabo me filiando a uma dessas posições. Então, na primeira parte do artigo, eu explico que nas obrigações internacionais a autonomia das partes pode, ao menos potencialmente, ser exercida em 2 planos diferentes. No primeiro plano, plano do direito internacional privado, plano do sobredireito, né? Um plano no qual as partes, mediante escolha, afastam um ordenamento jurídico que seria potencialmente aplicável à relação material, escolhendo o outro que vai se aplicar integralmente, né, ressalvados os eventuais recortes decorrentes lá de normas de aplicação imediata ou da incidência do princípio da ordem pública. E aí, feita essa escolha, né, ou então determinado o direito material em razão de outro elemento de conexão, o segundo plano em que as partes exercem sua autonomia nos negócios internacionais, nas obrigações internacionais, é o plano do direito interno. Aí a gente vai falar lá da autonomia privada, né, um plano de exercício da vontade de acordo com os limites possibilitados já pelo ordenamento material aplicável. Na segunda parte do artigo, eu trato então das posições doutrinárias antagônicas sobre a possibilidade, né, dessa autonomia conflitual, autonomia relacionada à escolha do direito aplicável às obrigações. O artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, o Decreto-Lei 4657 de 42, tem a seguinte redação: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Esse artigo, em 1942, substituiu o artigo 13 da antiga Introdução ao Código Civil de 1916, que não era uma lei autônoma, né, mas era a própria Introdução ao Código, e que determinava o seguinte: regulará, salvo disposição em contrário, quanto à substância e os efeitos das obrigações, a lei do lugar onde forem constituídas. A questão é que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro acabou suprimindo aquela expressão salvo disposição em contrário, né, no artigo 9º, em relação ao artigo 13 da antiga Introdução ao Código Civil de 16. E essa supressão passou a ser compreendida por autores relevantes do direito internacional privado brasileiro, como Oscar Tenório, João Bernardino Rodas, Nádia de Araújo, como uma supressão do próprio princípio da autonomia conflitual em matéria obrigacional. De modo que o juiz brasileiro, ao considerar a Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro, deparado por uma escolha de lei pelas partes, deveria reputar pela invalidade. Autores igualmente importantes, né, como o Haroldo Valadão, Jaco Dollinger e mais recentemente o professor Gustavo Mônaco, defenderam a tese contrária, compreendendo que o princípio da autonomia conflitual estava mantido e continuava vigorando no direito internacional privado brasileiro. Mas essa simples, né, divergência doutrinária era e continua sendo suficiente a causar insegurança a quem opera os contratos internacionais e, evidentemente, aos seus advogados também. Então, na terceira parte do artigo, eu acabo me filiando a uma das visões, me filio à segunda, defendendo que o tema seja sempre enfrentado a partir de alguns imperativos práticos e também de algumas manifestações do legislador brasileiro em instrumentos recentes, tá? Embora a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não tenha sido modificada, exceto, como é sabido, né, pela sua nomenclatura. Que imperativos práticos são esses? É que quando as partes escolhem a lei aplicável às suas obrigações em âmbito internacional, elas obviamente não fazem isso por acaso. Elas escolhem a lei buscando equilíbrio, buscando previsibilidade, né, num exercício de liberdade econômica. Então, você
considerar que essa escolha ela deve ser desconsiderada pelo simples fato de o julgamento de uma eventual questão ocorrer pelo juiz brasileiro é, no mínimo, ilógico, né? É, no mínimo, contrário ao que se espera na prática. É, no mínimo, contrário à expectativa que tem as partes ao celebrar o seu contrato e ao cumprir ou descumprir o contrato, cumprir ou descumprir a obrigação com base na lei escolhida. No mais, se as partes hoje, né, que a gente tem negócios sendo concluídos online com bastante frequência, podem deslocar o local de constituição das obrigações e, consequentemente, fazer com que a lei aplicável seja determinada dessa forma, como é que não podem fazer a escolha da lei aplicável de forma direta? Por que podem fazer uma escolha indireta se não podem fazer direta? A partir dessas constatações de ordem prática, também tenho a impressão de que o legislador brasileiro, em instrumentos recentes, vem demonstrando aceitar que as partes escolham a lei aplicável às suas obrigações. A manifestação legislativa mais relevante em relação ao tema é a manifestação que houve lá em 96 com a lei de arbitragem, né? Sendo, no mínimo, questionável que se considere possível ao árbitro aceitar uma eleição de direito pelas partes, mas não o juiz. Ou seja, as partes celebram o contrato, cumprem ou descumprem com base em uma determinada lei eleita, e depois você vai considerar a validade dessa lei se o caso for julgado em arbitragem. Mas vai considerar pela invalidade se ele for julgado pelo juiz brasileiro, o que não faz muito sentido, né? Você considerar o agente julgador para uma definição como essa. O legislador brasileiro também me parece ter demonstrado aceitar que as partes escolham a lei aplicável às suas obrigações em alguns outros momentos. Por exemplo, quando promulgou a Convenção das Nações Unidas sobre Compra e Venda Internacional, a CISG, né, que concede às partes, lá no seu artigo 6º, autonomia até mesmo para excluir a aplicabilidade da Convenção, para escolher, né, regras diferentes, para derrogar determinadas disposições da Convenção. E também o Código de Processo Civil, ao admitir que as partes escolham foro, parece demonstrar uma intenção legislativa favorável à escolha da própria lei aplicável. Porque se as partes podem tirar uma apreciação de causa do juiz brasileiro para que sua escolha seja respeitada por juiz estrangeiro, como é que se pode concluir que o próprio juiz brasileiro não deva escolher, ou melhor, respeitar a escolha das partes com relação à lei aplicável às suas obrigações? Então, por esse motivo, eu me filiei à segunda das posições doutrinárias e concluí o artigo defendendo a necessidade de superação dessa questão acadêmica que gera uma desmedida, né, insegurança para quem opera os contratos internacionais em função, basicamente, de uma discussão que ganha cada vez mais fins meramente acadêmicos. Esse é o teor, né, e a conclusão do meu artigo. Obrigado e devolvo a palavra para a nossa querida mediadora. Obrigada, Ivo. Obrigada pela sua exposição sobre um tema tão relevante no direito internacional privado. E, ato contínuo, eu passo a palavra pelo mesmo tempo, de 15 minutos, para a Thalita França Leão, que é estudante de pós-graduação, e falará sobre o paper dela a propósito das principais distinções do contrato na Civil Law e na Common Law. Thalita, a palavra é sua. Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer, né, a organização do professor Gustavo, de todos os professores e os alunos da pós que estão aí com ele. Bom, a ideia, né, de apresentar, escrever um artigo e submeter com o tema que a Renata já falou, né, já falou o título do meu trabalho para vocês, foi de construir um artigo com uma proposta pedagógica mais didática, porque a maior parte das faculdades, das graduações de direito do país, elas não têm a disciplina de direito comparado. Então, quando algum aluno se forma, né, termina a graduação e assim, tem um interesse, né, de seguir a área acadêmica, na área do direito comparado, na área do direito do comércio internacional, na área, às vezes até nessa área do direito internacional mesmo, ele acaba enfrentando algumas dificuldades com relação ao estudo, até a preparação mesmo para se submeter às provas do mestrado e tudo. Então, nessa seara,
eu peguei o assunto assim, que eu considero base, peguei uma questão de uma prova de Direito do Comércio Internacional, que é da faculdade, da pós-graduação da USP, né? Uma questão que alguns alunos que eu conheço que prestaram tiveram assim, um pouco de dificuldade, que eu considero que é um ponto básico de você iniciar o estudo assim, na área do direito comparado, que é a distinção contratual, e também na área do direito do comércio internacional, a distinção contratual, distinção dos contratos no direito civilal, tradição civilal e comual. A proposta é que realmente seja de forma bem pedagógica, assim, para os alunos que estão iniciando o estudo nessa área. Então, a base de pesquisa, eu peguei como as aulas do professor José Augusto Fontoura, que agora ele está disponibilizando no YouTube, as aulas da disciplina de Direito e Comércio Internacional, e também o livro Direito Comparado, Introdução aos Sistemas Jurídicos em Geral, do autor Dário Moura Vicente. Bom, eu inicio o artigo fazendo uma breve distinção entre a tradição jurídico-romano-germânica e a distinção e a tradição jurídica da common law. Nisso eu apresento, né, que a tradição jurídica romano-germânica, também chamada de tradição continental de civil law, né, aqui a gente tem países que tiveram a ciência do direito construída sobre as bases do direito romano, e as normas jurídicas acabam sendo concebidas como regras de conduta, né, ligadas a preocupações morais, justiça, que visam a regulação da vida entre cidadãos. Aí eu apresento a delimitação geográfica dos países que adotam, né, essa tradição jurídica e algumas características gerais de destaque, como o culto à lei, né, a questão do direito a assumir a função nuclear, que concerne a regulação da vida social, né, desses cidadãos. E apesar, né, aponta que apesar da lei ser a fonte predominante do direito na civil law, ela não é exclusiva, sendo também a fonte dos tratados, dos atos de direito comunitário, costumes, jurisprudência e doutrina. E aí eu já apresento também brevemente um pouco do que seria a tradição da common law, né, ou também chamada tradição jurídica common law, ou também chamada anglo-americana, faço a delimitação geográfica, né. Ela é atualmente cerca de 1/3 da humanidade vive, né, composta por países que integram essa família jurídica. As fontes do direito a jurisprudência é a principal, a lei também é considerada uma fonte de direito, mas ela é subsidiária, sendo acima de tudo uma forma de salvaguardar o corpo social, né, contra uma interferência excessiva do Estado, diferente da forma como a civil law interpreta a lei. E aí eu começo a apontar, né, o que é o objeto do artigo, de apresentar para os alunos as principais distinções mesmo dos contratos nessa área das duas tradições jurídicas. E aí eu começo apontando que a primeira grande distinção é com relação à teoria geral dos contratos, né? Na tradição jurídica anglo-americana, a gente não tem uma grande teoria geral dos contratos, como a gente tem na tradição civil law. A gente não tem uma definição de contrato tão bem estabelecida, né? Eu elenquei para os alunos, para eles terem uma ideia, uma definição que não é tão bem estabelecida, que vem do primeiro parágrafo do Estatuto do Contrato Americano, que é o contrato visto como a promessa ou conjunto de promessas cujo descumprimento do direito oferece um remédio ou cuja observação o direito de alguma forma reconhece como um dever, né? E aí eu aponto a importância do Instituto da Consideration da Common Law, que para existir um contrato é necessário a ocorrência, né, de mutualidade de obrigações materializadas. No contexto da Common Law, é necessário que tenha uma contraprestação para que a gente tenha a existência de um contrato. Diferente da civil law, o mútuo, por exemplo, não seria considerado um contrato nessa tradição jurídica. E aí eu apresento uma definição assim, bem básica de contrato para civil law, para que os alunos consigam entender essa diferença assim, significativa quanto a definição do contrato, né, a ausência de definição da common law. Que na civil law o contrato seria um acordo de vontades que cria, transmite e extingue obrigações. Aí eu aponto a diferença com relação à intervenção estatal nos contratos. Né, na common law a gente tem a prevalência do princípio da liberdade contratual bem amplo, né, eles são filiados assim, à visão clássica do pacto sunt servanda,
né, os tribunais têm uma grande resistência com relação a intervirem nesses contratos. Já na família jurídica romano-germânica, a gente tem a existência de uma visão social dos contratos, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem o princípio da função social dos contratos. Outra grande diferença contratual é com relação à tipicidade. No sistema civil a gente tem a presença de codificações e estatutos contratuais muito bem definidos, né, específicos para cada relação contratual, normas assim abundantes de tipificação que acabam reduzindo muitos custos transacionais e possibilitando, né, a efetivação de contratos mais curtos e menos complexos. Já na comunal, a gente tem a vigência da atipicidade contratual. As partes elas têm muita liberdade, assim, quase absoluta para estruturar suas relações assim, comerciais em contrato. E aí isso acaba que é como se o contrato, né, na tradição comunal, ele fosse supletivo à vontade assim, o direito contratual seria supletivo à vontade das partes, assim, em geral. Há princípios, assim, em geral, estruturantes, mas eles não se sobrepõem à autonomia dos pactuantes. Isso gera uma maior flexibilização, eu aponto para os alunos isso, com relação à relação contratual. O que acaba colaborando para a redução de litígios, porque justamente por essa ausência de existência de mecanismos assim, de tipificações, as partes acabam preferindo fazer acordos quando tem alguma liga ou tem algum conflito com relação ao contrato do que se submeterem à vigência de um tribunal, e acaba não sendo tão vantajoso. Com relação a outra grande diferença, assim, uma das diferenças principais que eu tenho é com relação à boa-fé, a presença da boa-fé, né, no direito contratual. A tradição romano-germânica ela contempla uma aplicação bem extensiva com relação à boa-fé contratual. Isso acaba implicando em uma atuação mais forte do Estado na educação contratual, e o que acaba substituindo um pouco a tomada de decisão privada por uma tomada de decisão coletiva inspirada por valores sociais. Já na tradição anglo-americana, a gente tem um tribunal mais preocupado, mais relutante na adoção, né, principalmente da boa-fé contratual, principalmente no direito inglês. A Inglaterra, e assim, alguns autores, né, coloquei no artigo, apontam que uma das razões para a Inglaterra ser um do melhor país assim, para solução de controvérsias em assuntos comerciais é justamente essa questão do afastamento, né, da interpretação baseada na boa-fé, porque acaba que a não adoção da lei de boa-fé garante mais liberdade e segurança jurídica também às partes, assim, que elas teriam uma previsibilidade da determinação judicial no caso de um conflito. Outra diferença que eu apontei para os alunos, para ponto de distinção, foi com relação à justiça contratual, em caso de mudanças exógenas das circunstâncias após a formação do contrato. Na civil law, a gente tem várias teorias, cláusulas gerais, como a improvision na França, como a excessiva onerosidade superveniente na Itália e a onerosidade excessiva no Brasil. A gente tem a presença desses institutos, né, que a corte, os juízes vão analisar em caso de ocorrências, circunstâncias assim, posteriores à pactuação do contrato. Já no common law, até existem alguns institutos, como frustration, of purpose e profitability, porém os juízes eles são menos propensos a reescrever ou extinguir contratos com base em situações que ocorrem após sua pactuação, quando esse resultado não foi expressamente previsto, assim, contemplado pelas partes, né, em suas cláusulas. Com relação à interpretação contratual também, a gente percebe uma grande distinção. Na tradição anglo-americana, os juízes eles buscam se ater muito ao que foi pactuado, ao que está descrito no contrato. A gente tem a ocorrência de contratos maiores, contratos com muitas cláusulas, e aí esses juízes eles acabam não analisando circunstâncias fora do contrato, circunstâncias assim, tentando interpretar o desejo das partes ao efetivar aquela relação né, contratual. Já nos países com tradição romanista, a gente tem uma atuação mais intervencionista. O magistrado ele não se limita apenas ao que foi escrito, às cláusulas que estão descritas no contrato,
a gente tem uma análise de todo o elemento que cerca, daquilo que tentou se colocar ali ao estabelecer aquela relação jurídica. Outro ponto de distinção que eu achei importante, né, para os alunos que estão iniciando estudo na área, é a questão da consequência jurídica do inadimplemento. Nos países romanistas, da tradição romanista, a gente tem a consideração da execução específica como principal remédio em caso de inadimplemento contratual. Já na tradição anglo-americana, a gente tem a obrigação de pagar perdas e danos como um instrumento em caso de inadimplemento. A gente até tem se aumentado um pouco também a utilização da execução específica, mas aí já tem estudos assim, de que 45% dos contratos, né, de compra e venda de ativos nos Estados Unidos, eles têm cláusulas que prevêem a possibilidade de execução específica. Só que aí, no caso concreto, quando a gente tem alguma relação, né, alguma ação de inadimplemento, tais cláusulas nem sempre são assim, costumam até influenciar, mas elas não determinam a atuação judicial, que permanece discricionária em utilizar, né, a execução específica ou se pautar no pagamento da obrigação de pagar perdas e danos. E aí, a última causa distintiva, assim, que eu apontei como principal no início do estudo é a questão das penalty clauses, que constituem disposições contratuais com o objetivo de dissuadir, né, uma espécie de punição, assim, para dissuadir mesmo o inadimplemento contratual, estipulando o pagamento de uma quantia que exceda o que seria necessário para compensar a parte lesada pelo descumprimento, né? E aí, na Comulau, a gente tem a negação da vigência dessas cláusulas, elas não são adotadas. Na Civil a gente tem uma previsão, e é claro que pode ocorrer uma revisão judicial quando as quantias se tornarem exorbitantes, porém o valor devido entende-se que sempre deverá exceder os danos efetivamente sofridos pela parte lesada. Bom, eu apresentei ao longo do meu trabalho essas características que eu considero que são assim, as principais para os alunos que estão iniciando o estudo de direito comparado. Tentei colocar de forma bem pedagógica para facilitar o ensino mesmo, para que a partir daí do estudo eles consigam se aprofundar nas temáticas, né, conforme o entendimento e interesse de cada um e a linha que vai seguir ao longo da pós-graduação. E aí eu concluo o trabalho, né, deixando isso bem evidente, né, o objetivo do meu trabalho, e também apontando que, apesar do contexto global que a gente vive, a tendência de uniformização de conceitos e princípios jurídicos, a gente ainda, permeados por meio da globalização, a gente ainda tem algumas diferenças bem consideráveis de distinção entre as duas tradições jurídicas que eu falei um pouco, e que devem ser estudados, assim, que é importante o aprofundamento no estudo e na análise. Então, assim, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo professor Gustavo, que está aparecendo aqui agora, e estou adorando fazer parte desse congresso. É isso. Renata? Obrigada, muito obrigada, Thalita, pela sua exposição, tratando de um tema tão relevante como o tema da comparação de institutos jurídicos, que é algo que tem que ser feito previamente para se estudar a fundo determinado ordenamento jurídico. E, na sequência, eu passo a palavra, também por 15 minutos, para Marcelo Delvinha. O Marcelo é advogado com atuação em Direito Internacional e é mestrando em Direito Internacional Privado pela Faculdade de Direito da USP, lá de São Francisco. O tema que Marcelo vai apresentar do paper dele é os contratos de adesão e Battle of Forms nos Estados Unidos e no Brasil. Marcelo, a palavra é sua. Pois não? Aqui, roubando a sua fala, para agradecer à professora Renata Steiner pelo tempo dela, ela que está dispondo aí da sua tarde para mediar esse painel, e também agradecer cada um de vocês que já fizeram ou que vão fazer a apresentação hoje. Então, como eu tenho feito todas as tardes, passando aí pelos blocos para agradecer todos, não podia deixar de fazê-lo nessa tarde de hoje.
Renata, muito obrigado pela sua participação aqui, que enriquece imensamente o nosso congresso, viu? Eu não tinha te visto aqui na sala, senão eu teria passado a palavra para você imediatamente. Um grande prazer estar aqui. Imagina, não se preocupe. Pode ir, Marcelo. Obrigado, professor, e obrigado também à professora Renata pela oportunidade de poder falar hoje ao Congresso, esse Congresso que desde segunda-feira tem trazido importantes assuntos e importantes discussões para o direito nacional privado brasileiro e para todos nós que gostamos e estudamos. Então tem sido muito proveitoso. Parabéns mais uma vez aos organizadores e obrigado pela oportunidade. O artigo que eu tenho a oportunidade aqui de falar hoje com vocês é sobre a Battle of Forms nos Estados Unidos e no Brasil. É um artigo que foi feito em razão de uma disciplina que eu cursei no semestre passado, que era o direito comparado, o contrato no direito comparado, lecionado pelo professor Fontoura e também pelo professor Dário, lá de Portugal. Foi uma matéria muito proveitosa na Faculdade de Direito. A gente tinha as aulas sempre às sextas-feiras e varava à noite, passava do prazo, porque a gente tinha as discussões, e aqui eu trago um pouco daquilo que eu pesquisei e acabei formatando esse artigo. A primeira coisa que o artigo elenca, e é bom dizer que ele está no volume 2 do livro do Congresso, daqueles 3 volumes, ele está no volume 2, então aqui já estou fazendo uma propaganda também para que todos nós compremos o livro e tenhamos ele, se é que vocês já não compraram, sobre o que seria essa batalha de formulários. Isso é muito comum hoje em dia nas compras e nas contratações realizadas por empresas. Hoje as sociedades mercantis não têm mais oportunidade, nem tempo, nem recursos para negociar contrato a contrato. Então, cada empresa geralmente formula os seus contratos padrão. É aquilo que a gente chama que às vezes a gente cai em algumas discussões com advogados, e eu trabalho dentro de empresa, e tem assim, algumas discussões interessantes, que assim, quando você pede para mudar uma cláusula, a pessoa fala, não posso, meu contrato é padrão, ou a cláusula é padrão, não tem como fazer. E aqui, então, devido a essa provocação que eu vejo no dia a dia da experiência de advocacia empresarial, eu decidi estudar um pouquinho. Que história é essa de contrato padrão, para que serve e como funciona no dia a dia? Contrato padrão, de novo, funciona para organizar, para dar velocidade nas contratações e o jurídico não ser um empecilho dentro das empresas. Então, cada empresa forma o seu próprio contrato e aí se negocia, e aí se vende, se compra produtos. Vamos imaginar, e aqui eu começo o artigo falando sobre como é que as guerras, né, por que a gente chama de guerra de formulários ou batalha de formulários? Se a gente entrar no histórico de guerras, pega lá a Segunda Guerra e tudo mais, muitos filmes, muitos livros, muito se foi dito sobre guerras quando elas não são parelhas, quando se tem uma força em um território muito superior a outra força. E aí tem uma grande graça de se falar a respeito das guerras. Quando guerras são parelhas, quer dizer, são 2 contingentes muito iguais, não existe muita história, não fica tão famoso na história do dia a dia. Mas uma coisa que, trazendo para um ambiente jurídico, é importante, tanto em processo, arbitragens, como contratações com o Estado e contratações privadas, é o princípio da paridade de armas. O que é isso? Tanto nas contratações quanto nas batalhas processuais, vamos assim chamar, dos processos judiciais, é importante que as duas partes, as partes envolvidas, tenham as mesmas oportunidades de se falar nos autos, de negociar, de opor recursos, de usar recursos, então, assim, meios de prova, é muito importante isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para o meu artigo, além desse histórico entre guerras serem iguais ou desiguais entre contingentes, é do princípio da paridade de armas, que isso vai seguir por todo o artigo.
Como eu havia dito, também a contratação entre empresas sem necessidade de negociações extensivas é algo interessante para a batalha de formas, que utiliza os formulários de adesão ou contratação. Como é que funciona na prática, né? Vamos imaginar que uma empresa queira comprar, sei lá, um lote de bicicletas. E é importante dizer que essas regras de batalha de formas, elas não são aplicadas para direito do consumidor, não são aplicadas para quando se tem uma parte em desvantagem à outra. É aquilo que o professor Fábio Lua Coelho já disse uma vez, né, quando ele colocou, tem um artigo dele, eu até cito também no meu paper, 3 fases diferentes, de 3 modelos diferentes de contratação. Uma que é o modelo liberal, que a vontade das partes impera. O outro seria o modelo neoliberal, em que o Estado intervém e altera cláusulas, e hoje o que ele chama de modelo reliberalizante, que é contratos entre iguais o Estado não entra, contratos entre desiguais o Estado entra e talvez até mude alguma cláusula ou outra. É assim que ele vê. Mas no contrato, e aí chegando ao ponto do artigo, no contrato entre iguais e que envolva geralmente empresas, quer dizer, pessoas jurídicas dos dois lados, o conflito de formulário se dá da seguinte maneira: uma pessoa quer vender, por exemplo, a professora Renata quer vender, e ela tem uma empresa, a empresa dela quer vender um lote de 1000 bicicletas, e a minha empresa quer comprar esse lote de 1000 bicicletas. Na hora que eu emito a minha ordem de compra, vamos assim dizer, junto com a minha ordem de compra vai um formulário de clausulado. Essas cláusulas seriam aquelas que deverão reger a negociação. Já a professora Renata, com a sua empresa, ao receber isso, ela recebe a ordem de compra, emite lá uma fatura, e junto da fatura dela vem um pacote de cláusulas também, que são as regras de venda da empresa dela. Então, o que nós temos? Um conflito entre as regras de compra da minha empresa, que são o meu formulário, e as regras de compra, as regras de venda da empresa da professora Renata. Como é que se resolve isso se ambas as partes querem uma negociação rápida, eficaz e limpa? Não querem contatar seus jurídicos, não querem sentar à mesa para negociar cláusulas. Bem, no direito norte-americano, e aí que vem acho que a graça do artigo, eles seguem a UCC, que é a Uniform Commercial Code, que no artigo 2º tem lá algumas regrinhas para abordar esse assunto. E uma dessas regrinhas é o chamado Mirror Rule. O que é o Mirror Rule? Deixa eu só pegar aqui minhas anotações para não passar nenhum assunto que seja importante. O Mirror Rule fala o seguinte, que enquanto estiver havendo troca de documentos, não há um contrato formado. Ou seja, simplesmente mandar uma ordem de compra, simplesmente devolver com fatura, mas sem efetivamente chegar a um acordo, não é contrato, e sim negociação. Isso é importante porque, se em algum momento essa negociação não se concretizar de fato, quais são as consequências jurídicas para isso? Quer dizer, daquele contrato não formado, como é que isso pode ter, quais as consequências disso no mundo jurídico? Uma outra coisa também que é interessante, que tem lá no Código Comercial Uniforme dos Estados Unidos da América, é o chamado Last Shot Rule. Isso aí eu aprendi bem com o professor Dário, até fiz uma pergunta para ele, e falou assim, aí fica parecendo uma batalha de, vamos ver quem desiste primeiro, porque fica uma parte mandando seus formulários, a outra mandando, devolvendo, e ficam se trocando, e aí e aí sim, uma negociação em que uma parte, não aceita essa cláusula sua, mas se essa cláusula tiver tal redação, pode ser que eu aceite, e assim por consequência. E quando a última parte
manda o seu formulário e a contraparte não responde, mas responde sim com a consecução da negociação, no exemplo que nós demos aqui, por exemplo, ou com a entrega das bicicletas, ou com a realização do pagamento, então, aquela parte que fez a última remessa dos documentos de clausulado, é que aquele clausulado é o contrato em si, é a instrumentação do contrato. Então, é o chamado, e eu repito, last shot rule, ou a regra do último tiro, aquele que enviou o último formulário de regras negociados é que tem o contrato formado, é que tem o instrumento formado. Outro princípio que tem nesse Código Comercial uniforme dos Estados Unidos é o knockout rule, que quer dizer o seguinte, que termos conflitantes se cancelam. E eu acho que isso é muito sadio. Por quê? Porque os termos, quando se conflitam e não se chegam a um acordo, então é porque exatamente não se concordou com aquilo que estava sendo negociado. E aí não tem como seguir com a negociação. E esses termos que se chocam, se cancelam mutuamente. Apenas os termos que são individuais, que não são conflitantes, é que dão ensejo à negociação do contrato. Então, basicamente, nos Estados Unidos, tem 3 princípios. Falando aqui bem resumidamente, o Mirror Rule, a Last Shot Rule e o Knockout Rule. Vindo para o Brasil, nós não temos uma regra tão clara no nosso ordenamento, pelo menos assim, eu não fui capaz de encontrar algo que fosse tão expresso quanto no Código Comercial Uniforme dos Estados Unidos. E aí nós temos que, por regras de interpretação, buscar onde a gente pode encontrar. Daí, de novo, estudando lá com o pessoal, na nossa disciplina no semestre passado, se comentou sobre a CISG, na Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias, que foi já adotada pelo Brasil, a gente já está aqui funcionando com ela, e ela tem 2 soluções para resolver o impasse de formulários. Uma delas é a já dita Last Shot Rule, e também a regra do knockout, que geralmente tem sido mais aceita no mundo afora. Com relação ainda é importante dizer que o Código Civil brasileiro tem 2 regras, os artigos 427 e 431, que são semelhantes à CISG, algumas regras da CISG, e eles podem também ser utilizados como um caminho para a solução dessas questões. Então, o que a gente conseguiu demonstrar que apesar de ser amplamente utilizado essas práticas de ter-se padrões de clausulados, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os Estados Unidos nos parece ser um pouco mais avançado com relação às regras que já estão em vigor e sendo utilizadas no dia a dia. Enquanto que no Brasil, a gente, como não tem ainda regra, apesar de ter no Código Civil alguma coisa parecida com a CISG, e a CISG ter sido adotada há pouco tempo por aqui, ainda a gente precisa ter uma prática melhor ou perceber um pouco mais os conflitos para que julgados possam ser decididos a respeito da matéria e assim pacificar. Até lá, eu acho que vale, quando se está se falando de contratações entre empresas com seus clausulados por aqui, eu acho que vale, sim, cada um que chame seu jurídico, que se dê tempo para a negociação e que se chegue a um contrato que possa ser realmente firmado e não somente, como por toda a exposição que coloquei, que seja apenas de adesão, que realmente se chegue a um instrumento que possa dar solidez à negociação que tem sido realizada. Bem, não sei muito como é que está o meu tempo aqui, mas corri um pouquinho para não atrasar os demais e para não consumir muito tempo, e fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão que possa
que possa surgir. Espero ter cumprido aí com o que me foi atribuído, professora Renata, e obrigado mais uma vez. Obrigada, Marcelo. Você terminou exatamente em 15 minutos. Obrigada também pela sua exposição sobre um tema que há muito tem sido debatido no comércio internacional, né, como você bem mencionou, pela CISG, e no Brasil, embora seja uma prática recorrente, não há, de fato, ainda uma solução única uma solução consolidada para o que se chama Batalha de Formulários. Na sequência, eu passo a palavra para a Letícia Sostera Rose. Ela é doutoranda em Direito Comercial pela USP, mestre em Direito Privado, especialista em Processo Civil pela URGS, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, é advogada atuante em resolução de disputas e pesquisas referentes a consultas e litígios comerciais e direito civil, análise econômica do direito e propriedade intelectual. A Letícia irá apresentar o paper que foi escrito em coautoria com Lara Dias Martinevski, que é professora universitária, advogada, mediadora de conflitos e co-founder da Câmara Privada Simplifique, credenciada junto ao TJ do Rio Grande do Sul. É mestre em Direito Civil e Empresarial pela URGS e especialista em Direito Internacional também pela URGS e graduada também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O tema que a Letícia vai apresentar chama-se o impacto do design contratual nos contratos internacionais, uma análise comparativa entre common law e civil law. Letícia, tem a palavra por 15 minutos. Olá, boa tarde, vocês me ouvem? Me enxergam também? Alô? Eu te enxergo. Eu vou pedir, por favor, professora Renata, se for possível, se porventura a minha imagem apagar, porque eu não estou enxergando, por favor, me avise que daí eu religo a tela do celular. Pode ficar tranquilo. Tá bom, muito obrigada. Peço desculpas pelas falhas técnicas aqui. Bom, queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar aqui nesse congresso com vocês. Sobre o meu artigo, a título introdutório, eu gostaria de dizer que é importante a gente mencionar que para a gente entender as formas de aproximação dos sistemas jurídicos internacionais, diferentemente do passado, em que os esforços dos comparatistas eram de encontrar o que era comum nos sistemas do direito, diferenças o objeto de análise. Na primeira Bom, eu acredito que a Letícia teve alguma falha de conexão, então, para a questão de dar continuidade ao nosso evento, eu acho que nós podemos passar para a próxima apresentação, né, que estava agendado. Letícia não aparece mais aqui, até que ela reconecte, aí passamos novamente a palavra para ela. Pedimos desculpas pelo ocorrido, mas como todos estão, infelizmente, muito bem acostumados há há mais de ano, né, essas falhas tecnológicas têm nos acompanhado. Bom, o próximo paper a ser apresentado é de autoria de Ana Carolina do Amaral Gurgel, que é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, integrante do programa de dupla diplomação da Universidade de Lyon e atua como advogada em São Paulo na área de arbitragem. A Ana Carolina escreveu e vai apresentar o paper sobre a escolha da sede da arbitragem e reflexões sobre sua importância atual. Ana, obrigada pela tua participação e passo a palavra pelo prazo de 15 minutos. Obrigada a todos, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à professora Renata Steiner pela mediação, também ao professor Gustavo Mônaco e a toda a organização do evento por essa discussão, essa oportunidade. Bom, uma parte relevante das arbitragens internacionais já vinha, antes da pandemia, sendo realizada de forma digital. Apresentação de requerimento de arbitragem, assinatura das sentenças, apresentação de documentos em geral, já se dava no meio eletrônico. E a pandemia, ela catalisou essa migração do procedimento arbitral para o ambiente virtual, levando até mesmo a que o local das audiências, que usualmente corresponderia
a sede do procedimento ao ambiente eletrônico, né, para essa forma remota. Então, nesse cenário de transformações rápidas, é pertinente revisitar o debate sobre a importância da sede da arbitragem. Afinal, diante dessa forte desmaterialização da arbitragem, num grau nunca antes visto, qual que é a importância dessa escolha, né? A sede, ela perdeu a sua relevância definitivamente? Bom, primeiramente, a gente tem que definir o que seria a sede da arbitragem, afinal, né? A sede, ela é uma escolha jurídica, que, de forma geral, vai corresponder ao local em que o procedimento arbitral ele vai se desenvolver. Em geral, são as partes que vão definir quanto à sua localização. Mas, na ausência de um acordo, regras institucionais ou mesmo legislações domésticas podem fornecer mecanismos para definir qual que vai ser a sede do procedimento. Por outro lado, a lex arbitra é um outro conceito relevante para trazer, que diz respeito ao conjunto das normas que vai regulamentar a arbitragem. Isso é, a lei aplicável ao procedimento arbitral, e que vai ser fornecida por um determinado ordenamento jurídico. O conteúdo da lex arbitra ele vai variar, depender do direito nacional de que a gente estiver tratando, mas algumas questões costumam aparecer, né? Requisitos formais para condução do procedimento arbitral, a relação externa entre a arbitragem e as cortes nacionais, e também a relação entre a arbitragem e a ordem pública, né? Conforme o ordenamento jurídico que estiver sendo aplicado. Bom, a localização da arbitragem, ela se torna relevante na medida em que a lex arbitra é, na grande maioria dos casos, identificada como a lei da sede do procedimento arbitral. Então, que critérios a gente vai utilizar para identificar essa sede, né? Como que eu posso definir? Eu vou passar brevemente por duas teorias que são as mais relevantes para essa discussão, que elas trazem elementos importantes para responder essa pergunta. A primeira teoria é a teoria territorialista. Segundo essa teoria, a arbitragem está fortemente vinculada ao local da arbitragem. A definição da sede ela vai estar associada a um elemento geográfico, físico. O procedimento arbitral e a prolação da sentença, eles se vinculam ao ordenamento jurídico do território em que a arbitragem está se realizando, né? Essa teoria, ela também sustenta a primazia da sede para o controle da sentença arbitral, o que significa dizer que se a sentença for considerada nula naquela sede, ela não vai produzir efeitos em mais nenhum outro lugar. Então, são diversos os elementos territorialistas que se fazem presentes até hoje, não é uma teoria abandonada, tanto em legislações nacionais, como também em tratados internacionais, regulamentos de arbitragem. A lei brasileira de arbitragem, por exemplo, ela adota uma concepção territorial ao tratar do reconhecimento e da execução das sentenças arbitrais estrangeiras, sendo que essas são definidas como os laudos proferidos fora do território nacional. E a Convenção de Nova York também traz elementos territorialistas, né, no seu conteúdo, destinando a sua aplicabilidade às sentenças arbitrais estrangeiras que são proferidas no território de um Estado que não seja aquele em que se busca reconhecer a sentença. E a Convenção também se aproxima desse molde territorialista ao tratar do controle da sede, né? Que ela permite aos Estados, apesar de não ser uma obrigação, ela permite aos Estados que eles indefiram o reconhecimento e a execução da sentença arbitral que foi anulada no seu país de origem. Bom, apesar dessa teoria ainda ter esse reconhecimento atualmente, ela traz algumas dificuldades diante dessas transformações, né, que foram catalisadas pela pandemia e, enfim, com esse avanço tecnológico mesmo no procedimento como um todo. Isso é reforçado, então, com essa perda praticamente completa de elementos físicos e geográficos, que poderiam conectar a sede a um determinado local no espaço, né? Então, essa teoria ela acaba trazendo uma falha nessa questão do local geográfico, físico. Ela perde essa associação. Por outro lado, apesar desses desafios atuais, a aplicação do critério territorialista ela ainda é de grande significância, né? Algumas questões da prática atual, ao que parece a solução mais coerente e mais harmônica para sua aplicação internacional, continuam sendo adotar conceitos relacionados a essa teoria. Por exemplo, na questão da anulação da sentença arbitral, como eu acabei de comentar. E aí, a gente passa para a segunda teoria, que é relevante trazer, destacar, que é a teoria da deslocalização. Essa teoria, ela surge como uma reação à teoria territorialista e como uma crítica, considerando a realidade de uma sociedade internacional que não se restringe a unidades nacionais, né? Ela considera que seria ultrapassada essa visão. E aí, com base nessa ideia de uma deslocalização, surgem novas concepções,
que buscam libertar a arbitragem internacional do controle pelas cortes nacionais, de alguma medida, e desconectar por completo esse procedimento arbitral da importância de uma sede, né? A ideia, sobretudo, é de que a arbitragem, antes de ter uma sede, ela é primeiro internacional, conforme essa concepção. E aí a importância de uma lei local, ela vai se reduzir ao momento em que a sentença for homologada ou executada, né, em algum determinado território. E aí, um ponto-chave dessa teoria acaba sendo a possibilidade de homologar o laudo anulado na sede. Então, contrapondo-se à noção trazida na teoria territorialista. Bom, então, quais são os problemas dessa teoria da deslocalização, né? Ela, primeiramente, é preciso destacar que ela não alcançou uma utilização predominante na prática arbitral. Ela acaba sendo uma consideração mais doutrinária, acima de tudo, né? As relações internacionais, elas ainda estão fortemente associadas à noção de soberania dos Estados. A espinha dorsal das arbitragens internacionais continua sendo a Convenção de Nova York, né, que traz esses elementos territorialistas, ainda que não puramente, que como a gente vai ver, ela traz outras noções para além disso, né. Mas, assim, a Convenção de Nova York não deixa de ser um instrumento celebrado entre Estados soberanos, e ela atribui uma relevância considerável ao Estado para determinar se uma sentença vai ser válida e eficaz no seu território. Então, é difícil abandonar essas considerações por completo. Então, mesmo no momento atual, que a arbitragem nunca esteve tão desmaterializada, né, com esse funcionamento remoto, a teoria da deslocalização não dá conta de suprir algumas demandas que persistem, né, nessa estrutura presente. E um exemplo claro disso é com o descumprimento da sentença arbitral, né? A parte que vai buscar o seu cumprimento, ela vai ter que recorrer ao Poder Judiciário de um Estado. E a localização dessa sentença, ela vai ser relevante justamente para se definir se vai ser aplicada e como vai ser aplicada a Convenção de Nova York. Então, se por um lado a concepção territorialista ela não acompanha essa profunda desmaterialização na arbitragem e da sede como hoje percebida, a teoria da deslocalização também não dá conta de questões práticas que persistem nesse modelo vigente. Então, algo que já havia sido delineado por alguns autores, como a Gabrielle Kaufmann, já nos anos 90, ao tratar das cyberarbitragens, que era um conceito super incipiente, ela já trazia uma expressão que seria muito precisa para definir o que a sede se converteu de uma forma mais definitiva, que é a ideia do conceito fictício da sede, né, a sede fictícia. Qual seria o elemento mais importante para ligar a sede fictícia a um direito nacional, então? Seria a vontade das partes, que acaba sendo o cerne, né, do Instituto da Arbitragem. Essa noção voluntarista faz com que a sede passe a remeter a uma faculdade, né, concedida às partes, para escolher qual que vai ser o regime jurídico aplicável nas arbitragens internacionais. E essa noção já é bem acolhida pelas arbitragens internacionais, não é uma inovação nesse momento, e inclusive legislações domésticas, né? A própria Convenção de Nova York, vale dizer, apesar dela ter esses elementos territorialistas, ela subordina o direito nacional da sede da arbitragem ao direito escolhido pelas partes, por exemplo, em matéria da validade do acordo de submissão à arbitragem. E a lei brasileira de arbitragem também prioriza a vontade das partes ao determinar que o compromisso arbitral contenha o local em que a arbitragem vai se desenvolver. Então, a gente vê que em uma série de instrumentos a noção voluntarista é forte. A sede como um lugar jurídico, então, uma noção fictícia que busca sua definição na vontade das partes, ela vai mitigar algumas dificuldades da aplicação desse conceito territorialista muito cunhado numa noção geográfica, né, um território físico, espacial. E quanto ao controle da validade da sentença arbitral, é importante destacar que também a noção da vontade das partes acaba sendo benéfica no sentido de que as partes podem eleger a lei que vai assegurar a validade do laudo proferido. Então, na questão do controle, ela também se mostra um ponto interessante. E aí, com toda essa construção teórica, ela apenas reforça a ideia da relevância da escolha da sede pelas partes, mesmo nesse cenário atual em que é marcado pela profunda desmaterialização da sede e que a sede se distancia de um conceito tradicional, justamente pelas implicações que essa posição fictícia ainda pode assumir no contexto atual. Então, pegando todas essas ideias, a gente se pergunta, então para que a escolha da sede da arbitragem vai importar, afinal, né?
Bom, no momento atual, ela se afasta por completo das considerações práticas que um dia já foram mais relevantes, né, que remetem à ideia do território físico a que se liga a arbitragem. Questões relacionadas à estrutura logística, acomodação, locomoção das partes, viabilidade para vistos, dependendo do país, né, que tiver em conflito, elas passam a ser completamente dispensáveis nesse contexto. Porém, da perspectiva jurídica, essas transformações forçadas pela pandemia, elas foram bruscas. A rapidez e até mesmo a artificialidade dessa transformação, ela não foi acompanhada de um desenvolvimento teórico, prático, que alterasse drasticamente os pilares do funcionamento das arbitragens internacionais. Elas ainda se veem muito ancoradas na Convenção de Nova York e em alguns pressupostos territorialistas, como eu já destaquei, né? A lex arbitri, ela ainda é muito identificada com a lei da sede do procedimento arbitral. E mesmo que a sede seja um conceito completamente fictício, essas implicações jurídicas, elas são variadas, elas são consideráveis. Ela pode impactar, por exemplo, na verificação da arbitrabilidade, né, do litígio, na determinação das leis processuais aplicáveis, os recursos que vão ser cabíveis ao Poder Judiciário. E, além disso, a sede ela é importante para definir a Corte Nacional que vai ser competente para decidir quanto à nulidade das sentenças arbitrais e que seja garantida, né, a sua homologação e a sua execução em qualquer território. Acho que essa é a questão mais relevante, assim, a questão da nulidade, da homologação, são coisas que ainda têm esse destaque. Então, novas alternativas e modelos teóricos que sejam mais adaptados a essa realidade virtual, eles podem ganhar espaço no futuro, fornecendo alguma solução inédita que supra essas necessidades da comunidade do comércio internacional. Mas, por hora, a ideia que eu defendo, né, nesse paper é que uma sede completamente desvinculada de qualquer direito nacional, ou mesmo a sua inexistência, ainda parecem alternativas insuficientes às demandas que elas se colocam no presente modelo, né, no molde da arbitragem internacional. Então, a sede, ela ainda fornece um papel relevante ao seu funcionamento e segurança, em detrimento de toda essa mudança que incita a novas reflexões, né, esse contexto novo e acelerado de catalisação de processos, de tornar a arbitragem ainda mais eletrônica. Então, essa é a ideia do meu artigo. Obrigada. Passo a palavra para a professora Renata. Muito obrigada, Ana Carolina. O tema que você tratou é um tema tão antigo quanto atual, né? Desde muito tempo se discute a questão da sede da arbitragem e até hoje continua sendo um tema da mais alta relevância, porque não existe, de fato, uma solução que se tenha como totalmente aceita no âmbito da arbitragem internacional. Bom, a Letícia já está novamente conectada, eu já apresentei para aqueles que não estavam acompanhando desde o início. A Letícia Soster-Arrose vai apresentar o paper dela sobre o impacto do design contratual nos contratos internacionais, uma análise comparativa entre common law e civil law. Letícia, você tem a palavra por 15 minutos. Muito obrigada, espero que dê tudo certo agora. Bom, gente, eu vou repetir, né, o início da minha fala para eu pegar o fio da meada. Eu preparei uma exposição para vocês, até estaria em PowerPoint, mas também como aí essas falhas técnicas, então eu vou falar aqui para vocês. Bom, a respeito do meu trabalho, a título introdutório, é importante a gente mencionar que para a gente entender as formas de aproximação dos sistemas jurídicos internacionais, diferentemente do passado, em que os esforços dos comparatistas eram de encontrar o que era incomum nesses sistemas de direito, no meu artigo a gente usou as diferenças como objeto de análise. Na primeira parte, aparece o conceito de contrato e de consensualismo da civil law e na common law. Em um primeiro momento, foi feita uma análise macrocomparativa, tendo sido abordadas as características e diferenças entre as tradições. E em um segundo momento, nesse capítulo, foram abordadas em uma microcomparação o conceito de consensualismo e de contrato nas diferentes tradições, com uma breve análise histórica. Na segunda parte, foi feita uma análise comparativa do design contratual nas diferentes tradições, né, envolvendo a discussão doutrinária acerca de semelhanças e divergências.
e depois foi feito um estudo sobre o impacto do design contratual nos contratos internacionais. No que tange a primeira parte do artigo, em uma análise macrocomparativa sobre as duas tradições no que se refere especificamente ao direito contratual, a tradição da common law sempre conferiu mais ênfase às normas gerais aplicáveis à maioria dos contratos que existem, ao passo que a civil law sempre manteve as suas regras especiais para diferentes tipos de contrato. Consequentemente, a formação dos juristas anglo-saxônicos se volta para os princípios gerais dos contratos e, por outro lado, a educação jurídica do pessoal do país do direito romano-germânico usualmente contempla, além dessa parte geral sobre as regras comuns a todas as espécies de contrato, também uma parte especial sobre esses diferentes tipos de contrato que existem. Em uma análise mais específica em relação ao conceito de contrato e do consensualismo nas duas tradições, cito José de Moraes, onde ele afirma que o consensualismo é uma teoria relativamente recente, que surge no início da Idade Moderna. Segundo esse autor, um texto qual com frequência é discutido pelos defensores do consensualismo no direito romano é o de Ulpiano, onde se afirma que em todos os contratos, mesmo nos formais e consensuais, há uma espécie de convenção. Na Idade Moderna, com o aparecimento do liberalismo econômico, se retomou o apego à forma como um elemento caracterizador da validade do contrato. A interpretação dessas disposições contratuais se dava, em regra, de maneira literal. A verificação do consenso era alheia à consideração da condição socioeconômica, cultural das partes que teriam partido as suas declarações de vontade. Daí isso a gente citando Parglander, segundo Parglander citando Gordley, no século XIX, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa continental, prevalecia a teoria voluntarista, que concebia o contrato como um produto da vontade das partes. Das diferenças em suas tradições resultam normas jurídicas regulando de forma diferente os contratos. Para demonstrar essa afirmação, a professora Vera Fradeira, que foi minha orientadora na URGS, ela lembra, por exemplo, a noção do contrato de compra e venda internacional em 3 sistemas: do direito francês e alemão, da tradição romano-germânica, e na common law. No sistema francês, o contrato de compra e venda representa um acordo de vontades, uma troca de consentimentos com a finalidade de se criar obrigações. No caso, a de pagar o preço e de entregar a coisa ao adquirente. Diferentemente, os alemães são muito mais próximos do direito romano, pois a noção de contrato é concebida de uma forma mais ampla, muito além da ideia de transação econômica, porque nesse ordenamento, o noivado e o casamento, por exemplo, também são considerados uma espécie de contrato. Portanto, a gente pode depreender que o modo de apresentação do direito seguido por essa doutrina, na Alemanha e na França, apesar de o direito de todos esses sistemas terem uma só origem, a família romano-germânica. Quanto ao direito inglês, nas palavras de Rodolfo Sacco, parece que os ingleses esposaram a ideia de que a oferta seja vinculante somente se for aceita, porque é apenas nesse caso que se tem um contrato. Daí a dificuldade que surge desses contratos unilaterais nesses ordenamentos jurídicos. Na common law, em princípio, a promessa unilateral não aceita não obriga, mas, seguindo diversas definições, a promessa condicional deveria obrigar, ou ao menos ter necessidade que a condição a qual a promessa esteja submetida seja satisfeita. A gente pode fazer um comparativo com os contratos aleatórios, né? No que tange ao design contratual, em que pese parte da doutrina defenda que há semelhanças entre a civil law e a common law, existem autores que argumentam principalmente acerca das diferenças, que foi o objeto do artigo, né? Esse é o caso dos autores, por exemplo, Hill e King. Eles fazem uma análise comparativa entre contratos alemães e americanos. Para melhor compreensão dos pontos que eles colocam, os pontos de vista, né?
Os autores eles fornecem uma lista apresentando um contraste entre os contratos comerciais complexos americanos e os alemães, tendo como paradigma os contratos de compra e venda também. Para esses autores, os contratos complexos americanos, anglo-americanos, né, que inclui também a Inglaterra, são muito longos, devido a haver uma explicação, qualificação e limitação da linguagem com uma quantidade de termos jurídicos, de juridiquês. E, além disso, os rascunhos iniciais para a elaboração desses contratos são relativamente divergentes. Por exemplo, o comprador querendo mais e mais declarações extensivas, né? E o vendedor querendo dar menos declarações e mais especificidades, mais específicas, né? Sendo que depois de uma longa série de negociações, as partes acabam chegando ao meio termo, de modo que atenda a expectativa de ambas para se colocar no contrato. Já nos contratos alemães, ao contrário, eles possuem características de serem, por exemplo, mais leves. Isso quer dizer que eles são pelo menos metade ou 1/3 dos contratos anglo-americanos comparáveis a eles. Nesses contratos, há muitas explicações, qualificações. Não, peraí, gente, que eu pulei aqui. Caselli diz que a redação, no caso dos contratos alemães, ela é mais leve, mais simples, né? E quando eles vão negociar, diferentemente dos americanos, os rascunhos não são tão divergentes e eles acabam chegando a um consenso de uma forma mais rápida, né? Nesse sentido, Caselli diz que a redação adotada em cada caso é o reflexo do sistema jurídico no qual está inserido o contrato. E, portanto, para situar de modo estrito a análise desse campo, né, nos contratos, vai ter muita diferença entre os países da tradição de common law e os países da tradição de civil law. Se a gente for fazer um comparativo, né, na civil law, o contrato se reporta a um conjunto de um ordenamento jurídico, porque a gente tem codificação na civil law, né, que serve como se fosse uma moldura onde estão colocadas todas as noções de base desse contrato e para onde vão se voltar os intérpretes e as partes na busca das soluções na superveniência de um conflito. De outro lado, na common law, como eles não têm codificação, os contratos, então, como eu disse, eles são mais longos e complexos porque eles se submetem muito mais à vontade das partes. Então, há mais criatividade, podemos dizer assim. Por fim, sobre o impacto do design contratual nos contratos internacionais, que a gente acaba juntando essas duas tradições, eu gostaria de rapidamente citar o conceito de contrato internacional de Neil Strenger, que é bem, né? Ele diz que o contrato internacional é a consequência do intercâmbio entre estados e pessoas cujas características são diferentes dos mecanismos conhecidos e usualmente utilizados pelos comerciantes circunscritos a um único território. Ou seja, conforme a doutrina internacional, né, as normas criadas por ação dos operadores do comércio internacional se destinam a administrar juridicamente o mercado globalizado. E embora distintas das normas jurídicas tradicionais de cada país, né, aclimatadas e às custas de contorções que os juízes podem vir a fazer no que tange à interpretação desses contratos, quando ocorre, né, nos contratos internacionais a dispersão dessas tradições e da própria técnica de redação, né, desses contratos, porque se dissocia de uma codificação quando, por exemplo, houver diferença entre duas tradições, o design ele vai impactar, né, de um esforço, né, ele vai ter um impacto principalmente quando houver um problema de interpretação quando na superveniência de um litígio, né? E por fim,
né, leciona o René David, né, no artigo que a gente colocou, que a dispersão, né, dessas tradições e a própria técnica de codificação, né, no caso da tradição romano-germânica, tende a provocar certa confusão que torna difícil ver o elemento da unidade que une direitos muito diversos, né, que a gente tem muita diferença entre os países, né, aparecendo à primeira vista como direitos nacionais totalmente distintos. E mesmo quando encontrada essa unidade, não exclui certa diversidade. Bom, peço desculpas para vocês que eu estou um pouco nervosa para apresentar, porque eu não enxergo nada, assim, está muito difícil, estou me perdendo. E eu agradeço, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Letícia, não atrapalhou em nada, a sua exposição foi super clara. Só o disclaimer, a Letícia está pelo celular, e no celular o sistema não permite que ela enxergue, o que é realmente desafiador falar sem a gente conseguir se ver, né? Bom, o tema que a Letícia tratou, ele dialoga também com o tema antes tratado pela Thalita, que é uma questão de distinção dos contratos, né, embora o foco da Letícia e da Lara tenha sido design contratual. E não raro há problemas de importação de cláusulas muito padrão nos sistemas de civil law, de common law, perdão, tropicalizando, mas sem tropicalizar para o direito brasileiro, e isso gera um problema muito, muito grande de disputas depois sobre a interpretação mesmo dessas cláusulas. Bom, na sequência, eu passo a palavra para a Érica Tayer Lasmar, que é mestre em Constitucionalismo e Democracia pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, graduada em Direito e em Jornalismo, professora no Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves, mediadora do Tribunal de Justiça de Minas e membro do Grupo de Estudos de Metodologias Ativas de Aprendizagem, que vai falar sobre o paper nela sobre arbitragem internacional, relevância do princípio da autonomia da vontade nas relações de direito comercial. Érica, você tem a palavra por 15 minutos. Muito obrigada, professora Renata. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, esse congresso maravilhoso. Estamos aqui, né, desde segunda-feira. Então, eu gostaria de agradecer, né, na pessoa da professora Renata Steiner, ao professor Gustavo Mônaco pela oportunidade desse congresso. Bom, a minha pesquisa, ele trata, né, da relevância aí do princípio da autonomia da vontade das partes como fundamento para que a gente possa se utilizar a arbitragem. Se a gente for pensar dentro do direito internacional privado, quais as relações que interessam o direito internacional privado, né? Seriam aquelas relações em que tenha aquele elemento estranho, ou seja, para a formação dessa relação, ou seus elementos, as suas partes, a localidade de onde se constituiu essa relação, a geração dos seus efeitos, ele tenha como um desses elementos não ser nacional, ou seja, assim, nessa relação, ela deverá ser composta necessariamente de pelo menos um elemento estrangeiro que a gente chama aí de elemento de extraneidade. Pois bem, se a gente tem o princípio da autonomia da vontade das partes, né, em que elas podem escolher a jurisdição e podem ou não escolher, como o nosso colega o Ivo trouxe aí, a lei material aplicada, que é importante a gente fazer essa distinção, né? Quando a gente vai tratar de direito internacional privado, a gente precisa analisar primeiro, qual a competência, né? Qual o Estado competente para julgar aquela questão. E, num segundo momento, a gente precisa analisar, ou num primeiro momento, dependendo da linha que a gente seguir, qual a lei material que a gente vai aplicar naquele caso concreto. Bom, em relação à jurisdição, o princípio da autonomia da vontade privada, ele nos dá uma certa flexibilização, porque não se tratando daquelas matérias, né, de competência exclusivas do judiciário que o nosso legislador colocou, né, sendo exclusiva do Brasil, que está lá no CPC, as outras a gente pode dizer que a gente tem a regra do tanto faz, né? Então a gente poderia sim escolher qual for a gente gostaria que aquela ação fosse julgada. Já em relação à lei material aplicada ao caso concreto, a gente tem sim uma divergência
doutrinária e a divergência também de posicionamento dos nossos tribunais no que se refere se as partes podem ou não se escolher qual a lei material seria utilizada naquela situação. Pois bem, mas não é por isso que o princípio da autonomia da vontade ele não seja relevante caso as partes resolvam levar esse conflito ao judiciário. O princípio da autonomia das partes, ele se torna mais relevante ainda, porque as partes, elas podem escolher se elas, para que elas resolvam aquela situação, se elas irão passar pelas vias do Poder Judiciário, ou se elas escolherão uma via adequada para resolver aquele conflito. E aqui eu chamo a atenção da arbitragem, e chamo a atenção também pela palavra adequada, né? A gente ainda lê muito e muito se escreve sobre como se a arbitragem fosse uma forma alternativa de resolução de conflitos, conceito que eu não gosto muito, porque quando a gente trata de uma resolução de conflitos, arbitragem, mediação, conciliação, constelação, elas não devem ser tratadas mais como alternativa, como se ficasse ali à margem, mas sim adequada, porque naquele caso concreto, para aquelas partes, ela sim se torna uma alternativa mais adequada. Partindo para a arbitragem, as partes elas têm diversas vantagens, né? O que seria a arbitragem, né? As partes elegeriam um árbitro, uma câmara, para que aquela terceira pessoa as ajude a resolver aquele conflito. E essa decisão desse árbitro seria uma decisão, a princípio, e muito rasamente, uma decisão que a gente não poderia recorrer. Mas fato é que as partes, optando pela arbitragem, elas sairiam fora do Poder Judiciário e obteriam algumas vantagens, né? Eu não digo aqui em relação às custas, porque isso pode variar, mas tem uma vantagem muito importante que eu acho que a arbitragem traz, e que é um dos principais aspectos, né, em que as empresas internacionais, o comércio internacional tem se socorrido deste instituto, que é a característica da própria confidencialidade. Né? Então, ela traz aí esse aspecto bastante importante. Então, a minha pesquisa ela se desenvolveu no seguinte sentido: como que a autonomia da vontade ela pode ser relevante em dois momentos. Num primeiro momento, das partes escolherem em qual jurisdição aquele caso concreto vai ser julgado. Num segundo momento, ainda optando pelo Poder Judiciário, se as partes poderiam ou não escolher a lei material aplicada àquele caso concreto, e aí sim o grande aprofundamento da pesquisa é no sentido de que, nas relações comerciais, a autonomia da vontade elas tem se tornado, sim, bastante relevante, porque as partes podem optar a não resolver aquele conflito pelas vias do judiciário, e sim pelo Instituto da Arbitragem, optando aí pela arbitragem internacional. É isso, eu agradeço a participação e a presença de todos. Depois gostaria aí do contato, né, do Ivo, da Letícia, que trouxeram também questões sobre arbitragem internacional e que a gente pode se completar. Muito obrigada. Muito obrigada, Érica, pela tua exposição, falando também sobre o princípio da autonomia da vontade, em um outro viés, né? O Ivo falou sobre a autonomia voltada à escolha da lei aplicável e você sobre a forma adequada de solução do conflito, em especial sobre a arbitragem. Bom, na sequência, nós vamos assistir um vídeo gravado pela Valesca Alves Araújo Silva, que é graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza, né? Ela não pôde estar presente, por isso gravou um vídeo de apresentação do seu trabalho, que se chama Interação da Convenção de Nova York, de 1958, e o Direito Internacional do Investimento na Execução Arbitral. Antes de passar o vídeo da Valesca, eu lembro a todos que vocês podem direcionar perguntas para os participantes pelo chat, e que essas perguntas vão ser direcionadas ao final do evento. Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
Meu nome é Valesca Alves, eu sou graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, e eu trouxe para esse congresso o artigo titulado A Interação da Convenção de Nova York de 1958 e o Direito Internacional do Investimento na Execução Arbitral, buscando analisar, por meio dele, o porquê a interação entre esses dois mecanismos tem atraído significativa atenção acadêmica nos últimos anos. E isso é visto como uma vantagem, já que, como diz Nádia de Araújo, a falta de eficiência de normas de direito abre espaço para ilicitudes que se aproveitam da boa-fé comercial à frente da certeza de que um inadimplemento contratual poderá não ser objeto de litígio judicial. Bom, a jurisprudência ela tem aberto portas em relação à interação da Convenção de Nova York do Direito Internacional de Investimento, já que essa convenção configura um instrumento-chave para o reconhecimento de acordos arbitrais. Além disso, dada a sua importância, né? Um exemplo que eu trago no meu artigo é um caso recente, de 2014, de uma empresa italiana contra El Salvador. A empresa reivindicou reparação com base no fato de que o país violou suas obrigações nos termos do Tratado Bilateral de Investimento entre os países das duas partes, ao intervir com a execução de uma sentença arbitral comercial. Nesse caso específico, as partes acabaram chegando em um acordo, mas em situações como essa, justamente como essa, né, fica a questão fundamental sobre a cooperação de diferentes regimes do direito internacional, e essa questão abre espaço sobre novas formas de implementação da Convenção de Nova York. Da perspectiva do direito internacional de investimento, a integração, digamos que sistêmica, da Convenção parece enfrentar desafios na fase tanto jurisdicional quanto em relação aos méritos. Os tratados de investimento limitam a jurisdição dos tribunais às disputas que tenham ocorrido, que tenham, de fato, tido algum tipo de investimento. Por exemplo, o Centro Internacional para a Resolução de Disputas sobre Investimentos exige que as disputas surjam diretamente de um investimento. E, por isso, os tribunais arbitrais têm debatido sobre a questão do que precisa ser analisado para determinar se o investimento é ou não é factível. Uma alternativa que tem sido usada é analisar a própria sentença arbitral e verificar se essa se qualifica como investimento. O tribunal arbitral, no caso de uma empresa alemã contra a Ucrânia, se posicionou contra essa alternativa e afirmou, no caso concreto, que uma sentença arbitral por si só não constitui nenhum tipo de investimento, né? Já que, naquele caso, não tem em sua natureza qualquer tipo de ativo contribuinte para a Ucrânia, que era uma das partes. Já o segundo caso, uma segunda arbitragem, foca nos direitos que são estabelecidos na decisão arbitral. Nesse caso, uma empresa canadense contra a República Tcheca, o tribunal considerou que a empresa tinha feito um investimento ao realizar pagamentos a uma empresa tcheca. E uma terceira questão trata de examinar se toda a operação econômica que resulta na sentença se qualifica como um investimento. Em um caso de uma empresa italiana contra Bangladesh, foi utilizada justamente essa abordagem. O tribunal afirmou que era importante decidir se uma disputa decorrente da não execução de uma sentença arbitral era da sua jurisdição. E essa última hipótese é a que, de fato, mais tem sido utilizada nos casos. Agora, do momento que um tribunal arbitral tem a jurisdição, eu percebi que isso acabou desencadeando uma outra questão sobre até que ponto a Convenção de Nova York se torna relevante para a decisão sobre o mérito. E os tribunais arbitrais têm considerado a convenção tanto em decisões sobre a responsabilidade, tanto sobre o quanto. Em relação à responsabilidade, eu não verifiquei até então casos em que os tribunais tenham tratado a mera violação da Convenção de Nova York como uma causa independente de ação. Agora, em relação ao quanto, os tribunais têm considerado a convenção com mais detalhes. E eu pude perceber 3 pontos nesse caso. O primeiro é que se mostra uma tendência a conceder danos no valor nominal da sentença arbitral. O segundo é que uma outra tendência em conceder juros no mesmo valor.
que os otorgados sob as sentenças arbitrais com cujas execuções as entidades estatais haviam interferido indevidamente. E um terceiro ponto são os tribunais, vez ou outras, consideram recursos além da compensação. E a partir daí, você percebe que a jurisprudência mostra que o direito internacional do investimento permite a integração sistêmica da convenção, apresentando algumas divergências, né? Primeiro, os investidores interessados em buscar reparação pela interferência na execução de uma sentença arbitral devem demonstrar que a operação econômica que resultou a sentença constitui de fato um investimento. E segundo, depende do padrão concreto de proteção do investimento se e, em caso positivo, até que ponto a convenção é levada em consideração. A análise de que o direito internacional de investimento permite a integração sistêmica da convenção abre espaço para analisar sobre se isso leva a um caminho para novas formas de implementação da Convenção de Nova York. De início, existem situações em que os tribunais chegam a decisões que apoiam a política por trás da convenção, mas também existem situações em que os tribunais chegam a decisões que correm o risco de enfraquecer a política que tem por trás dessa convenção, né? O exemplo é o caso de uma empresa americana contra a Índia, onde o tribunal examinou se o país havia violado o padrão de tratamento justo e equitativo. O tribunal negou uma violação com base no fato de que os tribunais indianos estavam interferindo regularmente na execução das sentenças, de modo que nenhuma expectativa legítima da empresa foi frustrada. Para analisar se a obrigação de conceder um tratado justo foi violada, pode ser necessário examinar se as expectativas legítimas do investidor foram também desrespeitadas. A Convenção de Nova York possui força normativa, né? E por isso seria inviável se um Estado pudesse fugir das suas obrigações. E, bom, como conclusão, eu trago que os investidores que buscam reparação pela interferência indevida em uma sentença arbitral devem demonstrar que a operação econômica da qual essa sentença resultou constitui de fato um investimento. Mesmo quando a exigência jurisdicional é cumprida, os tribunais de investimento têm, até os dias atuais, pelo menos, aplicado a convenção de maneira, digamos que esporadicamente. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito a oportunidade de apresentar um trabalho, qual me orgulho muito, em um congresso dessa dimensão. Até mais. Bom, com isso nós terminamos a parte de exposição, da Valesca, nós terminamos a parte de exposição e passamos às partes das perguntas. Tá? Eu apenas reitero que os interessados podem se associar ao Instituto Brasileiro de Direito Internacional no site ibdipr.com.br. Nós temos uma pergunta no chat, e aí eu convido a todos que estão nos assistindo para fazerem mais perguntas, a gente pode debater. Aqui a pergunta é do Solano de Camargo, direcionada ao Marcelo. Né? Primeiro, o Solano parabeniza pela exposição e faz a seguinte pergunta. Você não acha que a Knockout Rule gera insegurança, já que os contratantes deixam de ver sua manifestação de vontade refletida no contrato? Marcelo? Obrigado, professora Renata, e também agradeço ao professor e doutor Solano pela pergunta. Quer dizer, basicamente a dúvida, se eu entendi corretamente, que a exclusão recíproca, né, a Knockout Rule, a exclusão recíproca, se ela não gera um desequilíbrio, se ela não gera prejuízos. Bem, vamos lá, se a gente está voltando um pouco ao contexto do artigo e do exemplo que eu dei, se tem duas partes que estão negociando entre si, a compra e venda de bens, e em algum momento elas formam o contrato, mas essa formação do contrato acaba tendo como prevalência a Knockout Rule, quer dizer, a exclusão recíproca, porque tinham cláusulas que elas se contradiziam entre si, de fato, há um prejuízo, porque aquela parte que desejava ver aquela condição
imposta na contratação, ela não vai conseguir encontrar, não vai verificar isso. Então, realmente, o que tem que se buscar, imagino eu, é qual que foi a real intenção dos contratantes ao se vincular. E a gente, nessa exclusão recíproca, eu acho que a gente vai estar caminhando para uma lacuna. E aí a gente tem que buscar nas regras de direito como é que se preenche lacuna. Se a gente está falando aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter que buscar na lei de liberdade econômica e também no Código Civil como é que se dá a melhor interpretação, o Código Civil, por conta das obrigações, né, como é que se dá a melhor interpretação para aquela lacuna que foi formada. Com relação aos Estados Unidos, que é o outro estado que está presente no meu artigo, eu confesso que eu preciso pesquisar um pouco mais para identificar qual que vai ser a forma de interpretação. Mas, se for uma lacuna intersistêmica, quer dizer, aí aqui, aproveitando o nosso Congresso de Direito Internacional Privado e aproveitando que se tiver não apenas direito comparado, como foi do artigo que eu escrevi, mas sim de uma situação plurilocalizada, a minha recomendação é seguir o que foi escrito pelo professor Gustavo Mônaco na sua tese de titularidade para a USP, em que ele se logrou professor titular da cadeira, que é o Conflitos de Leis no Espaço e Lacunas Intersistêmicas, que o livro, que foi lançado já há alguns anos, tem lá, salvo engano, na sua segunda parte, algumas soluções para lacunas intersistêmicas. Então, funcionaria assim. Então, respondendo, Solano, a tua indagação, eu acho que o caminho é buscar a verdadeira intenção das partes. Não sendo possível de forma amigável, quer dizer, indo para o litígio, o juiz deve caminhar pela legislação brasileira, principalmente pela Lei de Liberdade Econômica e Código Civil. Sendo uma questão intersistêmica, envolvendo mais de uma jurisdição, eu acho que o caminho é seguir o que o professor Gustavo colocou brilhantemente na segunda parte de sua tese, lá no que está consolidado no livro que eu comentei há pouco. Eu acho que é isso, se eu respondi corretamente. Se não tiver abarcado todas as suas dúvidas, por favor, volta no chat que a gente tenta equalizar de alguma forma. Obrigado pela pergunta mais uma vez e pela oportunidade novamente. Obrigada, Marcelo. Eu vou pedir primeiro desculpas, aqui em São Paulo é feriado, eu estou com minha filha pequena, ela acabou de entrar no recinto, se vocês ouvirem uma vozinha de criança dela. Essa questão do Battle of Forms, aproveitando aqui a minha posição de moderadora para fazer mais um comentário aqui em cima da pergunta de Solano e da resposta do Marcelo, é que a vontade das partes, acho que do agente econômico, quando resolvem contratar por standard terms, é exatamente não ter esse custo ex ante de discutir ponto a ponto, né? Então é muito difícil chegar a uma definição de qual seria a vontade das partes e não efetivamente não discutir, né? E a CISG, de fato, acho que tem muito material que pode te auxiliar nesse estudo que vem a preencher mesmo uma lacuna hoje no direito brasileiro, porque cada vez mais frequente a contratação por standard terms, e não há, de fato, um trabalho que tenha, de uma forma muito ampla, né, se tratado sobre esse tema. Eu tenho uma pergunta direcionada para a Ana, sobre a questão da sede, né, até recentemente no Congresso da ANCHA de arbitragem essa questão foi debatida, né, e o professor Carmona tem uma visão muito, muito firme de que a sede não é efetivamente relevante. Eu queria te perguntar, e com ele debateu a Adriana Bragueta, defendendo que a sede tem, sim, relevância. Eu queria te perguntar, o que você considera a escolha das partes de uma Câmara de Arbitragem, de um regulamento de uma Câmara, teria algum impacto para a definição da sede, ou você considera que esse não seria um elemento importante de análise? Obrigada pela pergunta, professora Renata. Bom, eu acredito que os próprios regulamentos, eles trazem, às vezes, alguns mecanismos para que possa ser escolhida a sede. Então, essa questão de como se define a sede, dificilmente vai ficar
num vácuo, né? Porque sempre vai ter algum mecanismo para, na maior parte das vezes, vai haver algum mecanismo para que se possa escolher essa sede. E os regulamentos trazem algumas previsões para. Eles não vão determinar, mas talvez indicar que vai ser que o tribunal arbitral vai poder selecionar a sede, por exemplo. Então existe toda uma estrutura, né, legal que permite essa escolha por outras vias que não pelas partes. Então, sim, existe essa importância da escolha. Obrigada. Obrigada, Ana. Também gostaria de ouvir o Ivo sobre a questão, e reitero, o pessoal que está assistindo, mandem suas perguntas, será um prazer aqui utilizar esses minutos que ainda temos para discutir. Ivo, se eu entendi bem, a tua defesa é de que existe uma necessidade de superar o entendimento que ainda, eu diria que é predominante na doutrina, pelo menos brasileira, quanto à interpretação do artigo 9º da Lei de Introdução. E a gente sabe que existem salvo engano, não é só um, eu diria que tem mais de um no plural, projetos de lei que não foram votados para alteração da redação mesmo do artigo 9º, né? Essa tua defesa de uma nova interpretação se daria sem necessidade de uma alteração legislativa? Oi, Renata. Obrigado pela tua pergunta. Eu entendo que a alteração legislativa ela é pertinente, sem dúvida nenhuma, mas que ela não é necessária para que a gente considere uma interpretação favorável à autonomia conflitual das partes, né? Não há, veja, uma proibição na lei de introdução ou em qualquer dispositivo legal ao exercício da autonomia conflitual. O que há, na verdade, é uma interpretação de que a autonomia teria sido excluída na medida em que houve uma supressão daquela expressão salvo disposição em contrário que era prevista, né, pela introdução ao Código Civil de 1916. Mas um princípio como a autonomia das partes não é um princípio que você pode simplesmente suprimir dessa forma. Não me parece que seja razoável pensar desse modo, né? Em especial considerando que na prática os operadores em geral acabam considerando a cláusula de eleição de direito uma cláusula típica de contratos internacionais. Então é bastante difícil você pensar efetivamente que as partes escolham lei aplicável, executem o contrato com base nessa lei e que depois, somente numa análise pelo juiz, e se esse juiz for o juiz brasileiro, é que essa escolha não vai ser considerada, mesmo que as partes tenham cumprido o contrato, eventualmente até formulado seus argumentos no judiciário com base na lei escolhida. É algo difícil de se imaginar. Mas, enfim, respondendo de forma bem direta, considero que a alteração legislativa ela é pertinente, mas que ela não é necessária. A gente pode efetivamente interpretar a regra no sentido de que ela não exclui a autonomia das partes, mas que cria ali um elemento de conexão subsidiário caso uma escolha não tenha sido realizada. Obrigada, Ivo. Nós já estamos nos caminhando para o final, não temos mais perguntas. Eu abro, na verdade, a palavra agora para os autores que apresentaram os seus textos, ao mesmo momento que eu parabenizo pela qualidade das apresentações. Se vocês, eventualmente, têm perguntas recíprocas para serem feitas, esse é um momento de manifestação. Vários temas aqui se entrecruzam na apresentação de vocês. Vocês gostariam de fazer algum questionamento? Não? Bom, então, com isso, nós encerramos esse painel. Foi um grande prazer mediar e ouvir a apresentação de vocês. Eu faço votos que esses trabalhos, eles continuem sendo desenvolvidos, porque os temas são muito, muito importantes, e também pela qualidade das apresentações. Foi um grande prazer. Declaro, então, encerrado esse bloco 14 de apresentação dos trabalhos do Congresso de Direito Internacional Privado. Uma boa tarde a todos.